Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Muito boa tarde. Terça-feira é um dia todo especial aqui no Jornal do Meio-Dia. É aquele dia em que a gente conta a história de uma empresa, um empreendimento, um projeto que deu muito certo aqui na nossa cidade. Eu digo sempre. Isso serve inclusive de exemplo, de testemunho, de motivação. E hoje nós vamos falar sobre a história de uma escola que eu conheço, inclusive porque passei por lá, não como aluno, mas trabalhei lá faz 20 anos já. Estamos recebendo aqui a Maria Gorete Neves, que é diretora do Petrônio Colégio e Curso. Gorete, muito boa tarde, bem-vinda à Campina FM. Boa tarde, Lenildo, Gustavo, João Paulo, Bruna e ouvintes da Campina FM. Para nós é uma honra estar aqui nesse espaço onde desfilam tantos empreendimentos de sucesso para apresentarmos a história do Petrônio Colégio e Curso. Pois é, eu dizia que eu passei lá pelo Petrônio, eu trabalhei lá no Petrônio, viu, Gustavo Xavier? Eu era molecão quando trabalhei lá em 1998, tirando xerox. Trabalhei inclusive com Dona Seba, a mãe de Gorete. Ela e eu, a gente dividia o espaço lá da mecanografia. Ela gostava de fazer aquele serviço lá e eu tive a oportunidade de trabalhar com Dona Seba, uma grande figura inclusive. Mas naquela época a gente chamava de Colégio Petrônio Figueiredo. Eu queria começar falando da história do colégio, quantos anos são e por que o colégio começou com o nome de Petrônio Figueiredo. Isso mesmo, nós estamos no mercado há 42 anos, foi na década de 70, quando a minha irmã, Maria da Guia Neves, fundou a escola, abrindo uma sala de aula na sala da sua casa. Ela, recém-casada, abriu a sala de aula na sala da sua casa e colocou o nome Petrônio Colégio e Curso, exatamente para homenagear o nosso político paraibano que se destacou nacionalmente. Então, para fazer a homenagem a ele, ela escolheu o nome Petrônio Figueiredo. Um grande tribuno, inclusive, uma grande figura, o Petrônio Figueiredo, da família Figueiredo, tradicionalíssima da política aqui da Paraíba. Perfeitamente. Bom, começou assim, ali numa casinha. E como é que foi esse processo para chegar até o que é o Petrônio hoje? Exatamente. Então, daquela sala de uma casa, o Petrônio vem evoluindo, vem crescendo, enfrentando os desafios, as incertezas da contemporaneidade, buscando trabalhar esses desafios da melhor forma. Hoje, em termos físicos, nós contamos com 2 unidades de ensino interligadas, funcionam no mesmo prédio, onde nós temos uma biblioteca multimídia, 26 salas de aulas, um departamento de comunicação, um departamento de psicologia, um departamento de esporte com quadra coberta, campo society, sala de dança, campo de areia, um centro de taekwondo e de para-taekwondo, além de um laboratório de ciências, um laboratório de robótica, um departamento administrativo, uma livraria e papelaria, 4 cantinas com opções diferentes de lanche, incluindo uma com lanche saudável, exclusiva com lanche saudável, e uma área de convivência com fins pedagógicos que inclui um hall dos valores, a Praça dos Talentos e um jardim sensorial que foi recentemente inaugurado, o segundo na Paraíba, e que tem como objetivo trabalhar o aspecto sensorial nas crianças pequenas. Gustavo Xavier, boa tarde. Aliás, eu trabalhei como mecanógrafo lá no Petrônio, mas eu também trabalhei um tempo, estava precisando lá na cantina. Era bom trabalhar na cantina, bom, viu? Boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM. Agora é de satisfação recebê-la aqui no Jornal do Meio-Dia. E a frase do Petrônio é 40 anos ensinando valores, né? Exatamente. Perfeito. E eu queria saber justamente como é que uma escola parte com essa ideia, porque a gente vê hoje uma necessidade muito grande de
alunos, de pais, querem que seu filho passe no vestibular e às vezes não se importam tanto com a parte de valores, e a gente sabe que no Petrônio a lógica é diferente. Primeiro os valores, depois esse tipo de resultado. Em que momento vocês puderam ver, vocês entenderam que a parte dos valores era o mais importante na hora da formação do estudante? Justamente porque a gente reflete em relação ao modelo empresarial que é tradicional. A escola, ela não pode seguir apenas as vertentes técnico-instrumentais das empresas como um todo. A escola, ela precisa buscar a humanização dentro da organização empresarial. E nós optamos por isso daí porque nós fazemos uma direção por valores. Pois é, e essa aposta, essa filosofia, na verdade, do Petrônio, eu comentava aqui com o Gorete e com o Jefferson antes da gente começar, que se reflete até na publicidade e na citação que a gente lê todos os dias. Eu gosto muito de ler as citações do Petrônio porque trazem mensagens bastante interessantes. Hoje mesmo a gente está no ar com uma que diz que o ambiente mais limpo não é aquele que mais se limpa, é o que menos se suja. E me parece, por ter passado, eu acho que eu fiquei cerca de 1 ano lá no Petrônio, que reflete muito, inclusive, da personalidade de Gorete, que eu me lembro muito bem que, além de alguém que é empresária no ramo, tem uma paixão muito grande pela educação. É essa realmente a linha, Gorete, é de procurar fazer um trabalho que é empresarial, é um negócio, é um empreendimento e, como tal, tem desafios muito grandes, mas sem ceder, muitas vezes, a determinados modismos e caminhos que desvirtuariam a proposta e a filosofia desse projeto? Sem sombra de dúvida. Fazer com paixão é o ponto inicial do nosso empreendimento. Porque é a partir daí que nós temos sensibilidade para perceber quais as reais necessidades daqueles que usufruem dos nossos serviços. E para os pais, como é esse processo? Acho que quando vocês recebem um aluno novato e os pais querem entender como é que funciona a filosofia do Petrônio e como é que vocês repassam para os pais e como é o processo de entendimento e convencimento deles de que esse modelo é o melhor para os alunos. Esse é um desafio. É um desafio porque podemos dizer que estamos numa crise social, financeira, econômica e de valores também. E trazer a família para essa vivência de valores é um grande desafio, já que nós percebemos que a sociedade, de um modo geral, vive isso que você citou aí, não é? A deturpação de valores. A deturpação de valores, a valorização exclusiva do intelecto, né? Dispensando a formação humanística que nós pretendemos dar aos nossos alunos. Então, nós queremos formar alunos que tenham um desenvolvimento intelectual satisfatório. A prova disso é que nós somos escola de destaque no Enem, no ranking do Enem, aqui na nossa cidade, mas paralelo a isso e acima disso está a nossa formação humanística dos nossos alunos. Nós queremos que eles façam a diferença na sociedade, não apenas como bons profissionais, como já o temos, mas também como pessoas que possam transformar esse mundo, tornando melhor. Agora ele tocou num ponto aí no tocante à pergunta do Gustavo, que eu já ia abordá-lo. Quando a gente fala dessa perspectiva, dessa filosofia de valores, nós não estamos falando de perda do foco no desempenho, no intelecto, por exemplo, no desafio do aluno que é passar no Enem, ele tem um projeto de vida. Na verdade, uma coisa não precisa eliminar a outra, né, Gorete? Sem sombra de dúvida. Nós temos números aqui que refletem isso, que nós temos alunos com excelentes desempenho. Nós estamos já conhecidos como escola que aprova, que coloca o aluno em primeiro lugar em diversos cursos como direito, farmácia, física, engenharia de materiais, estatística,
são primeiros lugares de alunos Petrônio. Então, isso reflete que nós não nos descuidamos desta questão de desempenho, mas para isso nós fundamentamos a nossa pedagogia na vivência dos valores. A escola precisa ter a preocupação de formar não apenas bons médicos, bons advogados, bons jornalistas, mas também bons cidadãos. E a gente fala cidadão, aí alguém pode dizer, mas todo mundo não é cidadão. Na verdade, um cidadão com a concepção adequada do seu papel e o exercício adequado da sua cidadania. Exatamente, ele precisa interferir positivamente na sociedade, não é um fato que nos deixa assim imensamente felizes. É esse que foi noticiado, inclusive a nível nacional, do nosso aluno Lucas, que se preocupou com o pipoqueiro, que não tinha condições de trabalhar, e ele fez uma campanha com os colegas no colégio, e nós presenteamos o pipoqueiro com os instrumentos necessários para que ele pudesse realizar a sua profissão, né? Desempenhar a sua profissão. E isso para nós é fruto do nosso trabalho com valores, porque os nossos alunos, eles são sensíveis, eles são reflexivos nesse sentido. Eles buscam estar na sociedade como pessoas que podem influenciar positivamente o meio em que vivem. E esse é todo o nosso objetivo. E Gorete, também nessa área de valores, a gente nota um investimento muito alto do Petrônio em relação a esportes. Complexo Delc, muito conhecido agora até entre os boleiros, viu, Lenildo? Pois é, exatamente. Apesar de eu não estar em forma, mas participar dos rachas em Campina, todo mundo hoje fala que a quadra do Delc é a melhor, que a estrutura do Petrônio é a melhor. Queria saber como foi o start para fazer esse investimento no esporte, ter todas essas modalidades que não é lazer, é uma parte de ensinamento e também entra nessa parte de valores, né? Exatamente. O esporte e a cultura são ferramentas com as quais a gente desperta muitos talentos e dá aos alunos a capacidade de eles se conhecerem enquanto potenciais dessa área, e fazemos esse investimento em esporte e cultura acreditando que temos muito a despertar e que, de fato, nós já temos muitos frutos significativos nesse sentido, né? Hoje nós temos um projeto de para-taekwondo e temos um campeão brasileiro, o Danilo, e sediamos anualmente o encontro paralímpico, que é um encontro que traz atletas com deficiências físicas, e nós estamos bastante felizes com o investimento, com o resultado dos investimentos que temos feito, tanto na área de esporte quanto na área de cultura. Pois é, sobre esse investimento, inclusive na área de esportes, eu dizia aqui um dia, eu não me lembro quanto tempo, os ouvintes sabem que eu não lembro de nada em termos de tempo, a memória é fraca, mas eu comentava aqui sobre esse projeto de taekwondo a respeito de um binômio que é extremamente virtuoso, que é justamente a educação e esporte como instrumento de acessibilidade. Nós ainda vivemos o desafio de que todo cidadão ele tenha acessibilidade como um direito de fato, que se cumpra, inclusive o direito de ir para uma escola, de estudar, de não ser excluído, de ser integrado, como ele deve de fato ser um cidadão pleno em seus direitos. E nós sabemos, assim como você sabe muito mais do que eu, da importância e do potencial que o esporte tem para fazer com que qualquer um de nós possa ir além do seu limite. Inclusive, todo mundo tem algum tipo de limite. Gustavo brincou aqui um pouquinho acima do peso a gente, outra pessoa tem outro limite, e o esporte faz isso. Essa integração, ela de fato é muito importante, né, Gorete? Não resta dúvida. Nós temos aos poucos adaptado as nossas instalações com acessibilidade, justamente porque faz parte do nosso projeto essa inclusão. Então, o aluno que tem alguma dificuldade de locomoção, alguma dificuldade intelectual, precisa ser incluído. E isso é parte do nosso projeto, e as nossas instalações todas já estão voltadas para isso. Assim como os nossos métodos pedagógicos, que estamos adaptando a cada ano que passa aos alunos com necessidades especiais. Hoje nós temos um grande número de alunos com necessidades especiais na área intelectual mesmo.
Sim, Gustavo, fica à vontade. Gorete, em relação à principal prova que temos hoje, que é o Enem, o pessoal, principalmente terceiro ano, passa o ano pensando nessa prova do Enem. De que forma, nessa filosofia do Petrônio, vocês conseguem focar o aluno no Enem, mas fazendo ele entender que aquilo não é só uma prova de resultado, que aquilo pode ser um resultado para a vida? De que forma o Petrônio tenta trabalhar o Enem para que os alunos não fiquem bitolados só na prova, só no assunto? Como é que é a metodologia pedagógica para a prova do Enem? Ao longo do ano, os alunos do terceiro ano, eles têm encontros, têm feiras de profissões, têm debates na área de psicologia, para que eles possam se situar enquanto estudantes que se preparam para estar no mercado de trabalho, com o diferencial do aluno Petrônio, que é fazer a diferença, não apenas para ter uma boa colocação, não apenas para ter uma profissão que vai dar um retorno financeiro, mas que a escolha que ele fizer seja pautada naquilo que ele recebeu da nossa formação desde o início da vida acadêmica deles. Então, eles precisam focar na questão desempenho, na questão estudo, sem sombra de dúvida, mas eles têm todo um aparato para considerar os outros aspectos da formação acadêmica. Bom, voltando um pouquinho na história do desenvolvimento, do progresso do Petrônio, Gustavo estava falando sobre a quadra do Delk, e aí eu me lembrei rapidamente que quando eu passei por lá, tem uma quadrazinha pequenininha, que a gente no final de semana jogava bola. Eu não me lembro se Jefferson jogou bola com a gente, bom, não. Muito ruim, mas a gente jogava bola, e era uma quadrazinha pequena, que era um 3 contra 3 que a gente jogava. Considerando que isso foi 20 anos atrás, mais ou menos pegando a metade da história de vida do Petrônio, foram fases de desenvolvimento, Goreto, porque você falou primeiro, começou na casa da sua irmã. 20 anos atrás já era uma estrutura bem maior, mas hoje está muito maior. Foram por fases, foram por etapas, houve um momento que vocês observaram, vislumbraram um horizonte mais amplo, investiram e foram consolidando cada etapa. Perfeitamente. Nossa empresa é uma empresa familiar e, por isso, a paixão e a afetividade é algo que perpassa o nosso trabalho. Então, nós temos a administração financeira da escola, que cuida dessa parte aí estrutural. Sempre teve em vista isso, oferecer melhores condições para que pudéssemos desenvolver os potenciais dos nossos alunos. Então, iniciamos com o espaço que tínhamos e fomos aos poucos investindo e verificando que investir no esporte, investir na cultura, investir em tantos outros projetos que nós temos, seria o melhor caminho para que nós pudéssemos atingir as nossas metas. Fala em cultura, a gente estava conversando agora há pouco, tem uma estrela saindo aqui de Campina para o mundo e que tem uma história vinculada ao Petrônio, né? É verdade. Na área cultural, nós temos aí um ponto a mais no nosso currículo. Nós podemos dizer que vimos nascer uma estrela, que é a nossa Agnes Nunes, que já está com gravadora, será lançada nacionalmente no programa Só Toca Top, do próximo sábado 8, e estará aqui participando da gravação do DVD de Elba Ramalho, no dia 23 de junho, no Parque do Povo. Então, para nós, isso é uma grata satisfação. Até porque a Agnes é uma excelente aluna, que quando foi abordada pela equipe de gravação do programa, se ela não estaria disposta já a seguir carreira, e ela foi muito determinada ao dizer que priorizaria os estudos. Então, para nós, isso é fruto do trabalho que nós realizamos com a Agnes durante toda a sua formação acadêmica de educação básica. Bom, eu dizia no começo aqui, é uma coisa que a gente sempre repete, mas de fato existe essa intenção. A gente está falando da história de sucesso do Petrônio Colégio de Curso. A gente já contou muitas histórias de sucesso de empreendimentos aqui de Campina Grande ou empreendimentos que vieram para Campina Grande.
Mas eu tenho certeza que por trás de todo esse sucesso há muito suor e há muitas lágrimas. Há muitos momentos de adversidades, muitos momentos difíceis, ainda mais num país em que muitas vezes a atividade empresarial é até criminalizada. É mais ou menos isso, Gorete. Por trás desses mais de 40 anos de história, tem uma luta muito grande. É isso mesmo, muita luta, mas com muito amor, nós estamos colhendo excelentes frutos. Hoje, a escola se defronta com um dos maiores desafios, que é justamente o turbilhão de emoções. Nós hoje trabalhamos com oficinas socioemocionais para os nossos alunos, porque vemos que a sociedade como um todo está nesse momento de incertezas e, portanto, desse turbilhão de emoções que muitas vezes são mal gerenciadas por falta de educação. Então, nós acreditamos que o nosso investimento agora nessa área socioemocional é o que está nos dando condições de atingir os nossos objetivos, apesar das dificuldades, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista educacional. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que é que será que mudou? O que é que mudou mais basicamente no aluno de 40 anos atrás para o aluno de agora? O aluno de hoje é um aluno que tem todas as competências tecnológicas, científicas, de conhecimento, mas ele tem umas competências que precisam ser desenvolvidas, que são as competências socioemocionais, para lhe dar condições de lidar com toda essa avalanche. É muita informação, né, Gorete? Muita informação, pouca convivência. Aí nós retomamos os 4 pilares da educação e destacamos o saber conviver. Hoje o aluno sabe aprender, ele sabe fazer, ele sabe conhecer, mas ele está com muita dificuldade de aprender a conviver. E esse é um dos pilares que nós adotamos na filosofia de vivência de valores do Petrônio. Gorete, o papel da família. O pai vai escolher uma escola para o filho, ele tem a possibilidade financeira de colocar o filho numa boa escola. Eu coloco no Petrônio, eu sei que é uma escola boa, eu sei que é uma escola de bons valores. Tá resolvido? Eu jogo meu filho lá, entrego lá, cuida, Gorete, cuida do meu filho para mim. É assim que funciona. Isso acontece muito e é assim que não deveria funcionar. Isso acontece e tem inspirado o Petrônio a pensar num projeto voltado para as famílias. Nós estamos em estudo para um projeto em que a gente vai incluir a família na nossa formação socioemocional, porque precisamos disso para que possamos efetivamente fechar o nosso ciclo de ações voltadas para a construção de cidadãos que possam realmente influir positivamente na sociedade. Bom, dava pra gente conversar durante mais um tempão aqui. Falar sobre educação é sempre bastante interessante, ouvir os nossos empreendedores também. A paixão de Gorete pela educação é algo assim bastante empolgante da gente poder debater esse tema. Acho que o mundo em que a gente vive é um mundo que chama para esse debate, chama para essa discussão. Acredito que os veículos de massa, como é o caso de uma emissora de rádio, precisam abordar. A gente tem que tirar um pouquinho mais de política, de politicagem, desse rame-rame cotidiano, trazer alguns temas que inclusive estão influindo de uma maneira muito grave na sociedade. A gente está vendo as coisas acontecerem cada vez mais de uma maneira nebulosa, a sociedade cada vez mais em conflito, o tecido social cada vez mais desgastado, e é preciso a gente também mudar um pouco o foco. É por isso que, sinceramente, eu acredito que além do fator empresarial que a gente discutiu nessa conversa aqui com a Gorete, acho que tem alguns alertas que são fundamentais, que os nossos ouvintes que são muito inteligentes perceberam. O pai, a mãe que está em casa, eu tenho certeza que você está refletindo nisso, que a Gorete falou agora sobre o seu papel. Pagar uma boa escola não é o suficiente.
tem um compromisso e um comprometimento muito maior. Gorete, para mim é um prazer muito grande recebê-la. É como eu disse, passei lá pelo Petrônio, então a fase da minha vida, aliás, foi onde eu assinei a carteira pela primeira vez. Foi muito bom, inclusive, passar por lá. Eu gosto muito de ver alguém que não vê a atividade empresarial como um mero meio de ganhar dinheiro, mas sim como uma verdadeira paixão. É um projeto de vida, é um projeto familiar. Como você disse, por lá passaram as pessoas da sua família, lá esteve Dona Seba, sua mãe. Então é muito bonito isso, é um testemunho muito bonito de vocês. Parabéns ao slogan de vocês sobre valores. Não é só publicidade, não, é uma verdade, eu dou testemunho disso. Obrigado. Nós agradecemos o testemunhal, agradecemos o espaço e desejamos a todos uma boa tarde. Agora são 12 horas mais 36 minutos. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.